Hello, students! How are you? Tudo bem com vocês? Pois é, essa aula de hoje vai envolver o verb to be, mas ele é usado com várias outras coisas. Então se liga na minha dica, venha aprender um pouco mais comigo. Let's go! Hi people! How are you? I am fine, I am so good. How about you? Great! Oi pessoal, eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que todos vocês também. E alguns já estavam sentindo falta das nossas aulinhas assim mais presenciais comigo, porque eu tenho feito vídeos de maneiras diferentes. E hoje eu quis trazer um vídeo comigo para explicar melhor alguns conteúdos que fazem parte do ensino fundamental 2, que é o ensino fundamental final, né, que são os anos finais, que é 6º ao 9º ano. E são matérias, né, são assuntos pertinentes ao PET Number 1, né, que é a apostila do Plano de Estudos Tutorados de Minas Gerais para esses alunos. Os meus alunos andam um pouco confusos com algumas matérias que que contemplam o verbo to be, tá? Porque o verb to be, né, o verb be, ele não é simplesmente aquele verbo bobinho que muitos falam assim, mas todo professor explica isso, todo professor só fala nisso, tá? Quando eu tô com os meus alunos em sala, eu gosto de dizer que ele é muito ensinado porque ele é muito necessário. Aqui no canal, tá? Aproveitando, se inscrevam, deixe o seu like. Por que se inscrever? Para você ser avisado, para você sempre ser comunicado quando tiver assunto novo, quando tiver vídeo novo, tá? E dá o seu like, dá sua sugestão. Eu sempre peço sugestão, assim, eu gosto quando me falam que gostariam de ver, se tá legal ou não, tá bom? O que acontece, galera? O verb to be, tá? Igual tem um vídeo aqui já que explica passo a passo do verb be no present, ok? Na sua forma no present simple, tá? Que é o presente simples, que é a forma que a gente mais usa e vê na escola, tá? Só que o verb to be não existe só nesse tempo verbal, ele não existe só de uma maneira, ele existe de várias outras formas. O que acontece? Os alunos ficam assim, tá, mas sempre o verb to be? Sim, porque ele é um verbo de ligação. No português, quando vocês estão lá, né, a partir do 7º ano, os professores de português começam a explicar para vocês os verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, tornar. Então, ó, ser, estar, tá vendo? É um verbo de ligação. Por que é um verbo de ligação? Ele une um verbo a outro. Ele acompanha um verbo. Ele faz a ligação, igual uma ponte. É como se ele fosse a ponte para passar para o outro lado. Por isso que é um verbo de ligação. Ele é a ponte. Ele que faz, né, essa ligação intermediária aí. Tá bom? Então, assim como no português existe, no inglês também. Igual eu falei, de alguns exemplos. Ser, estar, permanecer, tornar, ficar, etc. Tá? Só que eu não vou entrar no mérito do português agora. Porém, quando você aprende no português, ajuda no inglês e vice-versa. Então, a primeira explicação, o primeiro motivo para que na língua inglesa o verb be seja importante é esse. Ele é um verbo de ligação, tá? Ele é um verbo que vai ajudar a outros, vai acompanhar a outros, tá? E lembrando, pessoal, que ele é um verbo muito usado. O tempo todo a gente fala que a gente está ou a gente é alguma coisa, que alguém está ou que alguém é alguma coisa. E nessa aula de hoje eu vou falar um pouco para vocês dos usos dele e automaticamente estarei ajudando você para o seu teste, para o seu exercício, ou seja, para a matéria que está no seu PET, seja nesse bimestre, seja no próximo. Então, pay attention, so much attention, muita atenção. Let's go e se liga na minha dica. Venham comigo. Vocês já aprenderam comigo que o verb to be no present é o amareis. Eu dei essa dica para vocês. Amareis. Por que amareis? Se eu repartir a palavra, né, amareis, um pouquinho o título da nossa aula, né? Verb to be, verbo to be. Lembrando, no present, que é o tempo presente, é o que? Amareis. Porque quando eu divido a palavra amareis, eu vou ter am, are, is. Repeat, please. Am, are, is. Eu fico falando a palavra amareis para ficar mais fácil dos meus alunos lembrarem que o verb to be no present simple, no tempo presente, é am, are, is, ok? Eu não vou ficar muito nessa parte aqui
do presente, porque a gente já tem um vídeo completinho com ele. Mas pra gente treinar, a gente vai fazer oralmente agora, tá bom? Porque vocês lembram que em uma das outras aulas que a gente teve, a gente treinou muito a parte oral. Então vamos lá. Se eu quero falar uma frase com verbo to be no presente, eu posso dizê-la com o sentido de ser ou de estar. Mas, teacher, como que eu vou saber se é ser ou estar? Observando o contexto da frase, observando qual é a tradução dessa frase, tá? Então, é a tradução que sempre vai te mostrar qual que é o significado, qual que é o sentido, tá? For example, I am a teacher. I am an English teacher. Eu sou uma professora de inglês. Agora, outro exemplo, porque aqui agora eu falei que eu sou, tá? Então, o sentido é de ser. I am happy. I am sad today. Ok? Então, I am happy, I am sad today, quer dizer que eu estou feliz ou eu estou triste hoje. Tá vendo que o sentido do verbo mudou? Usei o mesmo verbo, usei a mesma palavra, tá? Am, I am, tá? Porém, na segunda frase, não vai ser eu sou, mas eu estou. Vamos treinar um pouquinho oralmente? Vou usar essa frase que eu falei de ser professor de inglês. Porque assim como eu sou, ele é, ela é, nós somos, né? Quando eu falo de mais pessoas, né? Mais professores juntos, ou quando eu vou apontar alguns professores, ou se algum professor estiver assistindo, né? Vocês são. Então, esse momento, a gente vai treinar o verbo to be no presente com o sentido de ser, tá? No presente, usando am, are, is. I am an English teacher. You are an English teacher. He is an English teacher. She is an English teacher. No, it isn't an English teacher because it is for animals, objects, and things. Então, eu não vou usar o it agora, porque o it é o pronoun, né, o pronome para coisas, objetos e animais no singular. Então, a gente salta esse, a não ser que seja um desenho animado, né, que aí o dog pode ser um teacher, o cat pode ser um teacher, ok? Mas aqui os exemplos vão ser com pessoas, people, então a gente vai usar só he, she, they, you, we and I, ok? Então, vamos começar novamente, vamos lá? I am an English teacher. He is an English teacher. She is an English teacher. You are an English teacher. We are an English teacher. They are an English teachers. Ok? O que acontece? Eu posso aqui usar todos os pronomes e ir mudando os verb to be. I am, you are, he is, she is, porque aqui eu afirmei. E se a gente não fosse professor de inglês, como seria? É só acrescentar um not. E sempre not, né? Not, não é not. É como se fosse um tá? Not, ok? Not. Não é nem n e nem no, tá? É no meio do caminho. Not, ok? Vamos lá. Sempre a palavra negativa é após o verbo to be. Gente, um segredinho, tá? As fórmulas negativas e interrogativas sempre são as mesmas. Se eu aprendo a fazer no presente, o passado e o futuro vão ser as mesmas coisas, tá? As mesmas fórmulas. Então, se eu aprendo no presente, vou estar aprendendo no futuro automaticamente. Então, é bem simples, tá? Ah, Erika, você fala sempre que é simples, mas eu tenho dificuldade. Calma, a gente vai chegar lá. Mas põe isso na sua cabeça. Se você aprende uma vez, todas as outras vezes que você for usar, a fórmula é a mesma. Vai usar o quê? Vai mudar a palavra. Vai mudar a expressão que você vai usar para fazer a frase, tá bom? A sentença. Então, vamos lá. Vamos fazer essa frase do eu sou professor de inglês na negativa. Lembrando que vamos usar o not, que é o não, após o verb to be. Lembrando que o verb to be no presente é am, are, is. Sempre depois, tá bom? I am not an English teacher. He is not an English teacher. She is not an English teacher. You are not an English teacher. We are not an English teacher. They are not an English teacher. Muitos perguntam, Érica, eu já vi uma forma reduzida. Existe. E vocês observam
observaram na hora que eu falei os exemplos? Sempre o verbo to be, né, veio antes do not, né? Primeiro o verbo to be, depois o not após ele, né? Então existe também uma forma reduzida. Eu posso falar completo, are not, is not, mas também posso usar as formas reduzidas, que seriam formas abreviadas, digamos, tá? São as formas contraídas. Então, as negative, ok? Negative form vai ser o quê? Do is not, a forma reduzida, isn't. Do are not, aren't. E o am not não tem. Então, normalmente fica assim, tá? I'm not, que é igual I am not, ok? Existe em músicas a expressão ain't. Isso aqui é bem irregular, tá, gente? É bem informal, tá? É gíria mesmo, tá? Mas aqui a única forma reduzida que você vai ver do verbo to be para am é essa aqui, tá? Então aqui as formas reduzidas para is not, isn't, are not, aren't. Érica, qual que eu uso? A que você acha mais simples, a que você acha mais fácil, tá? Então se você quer usar are not, usa aqui. Eu quero usar aren't, usa aqui. Isso é a escolha de vocês. Mas ali tem o verbo to be do mesmo jeito e tá na forma negativa do mesmo jeito, tá bom? Porque a pessoa fica assim, mas qual que eu vou usar? Eu, quando eu tô explicando na sala de aula, eu sempre uso a fórmula completa, para que os alunos vejam como é feita a fórmula, tá? E lembrando, se for numa prova de mestrado, vai contar as palavras e é mais formal, então é bom colocar a forma completa. Mas no dia a dia, numa prova de inglês, em qualquer outro lugar que você esteja usando, pode ser sim a forma reduzida, tá bom? Vamos continuar? Só que eu posso perguntar, se você é professor de inglês, né? Ou se eu quiser fazer uma interrogativa, uma dúvida que, né, acompanha muitos alunos, tá? É que no cursinho, quando a gente fala assim, faz uma frase interrogativa, desculpa, com a frase I am a teacher. Aí normalmente vem lá assim um exemplo, are you a teacher? O que acontece? A fórmula interrogativa, se eu for seguir a fórmula, você vai seguir com a frase que está ali em questão. Então, se I am an English teacher ou I am a teacher, eu vou inverter o am com I, tá? Então, em vez de ser I am, vai ser am I. Érica, mas eu não faço pergunta para mim mesma. A gente sempre está se perguntando alguma coisa, tá? Parece um pouco ilógico, mas a gente está sempre se perguntando algo. Mesmo que você não fique observando, parando para ver isso, tá? Só que você tem que pensar o quê? Você quer fazer uma question ou uma interrogativa? Tá? Uma interrogative form. Então aqui, gente, eu nas minhas provas eu costumo aceitar as duas coisas. Porque é possível, tem livro que traz isso, tem escola que você vai ver isso, tem professor que fala isso, e isso tá certo, não tá errado. Só que quando eu vou ensinar, né, para vocês, né, seja eu, seja outro professor, muitas vezes vai falar isso, transformar em questionamento. Então, por isso que às vezes não vira am I, vira are you. Só que a interrogativa mesmo é usando tudo que tá na frase, ok? Mas eu vou fazer aqui as questions com todas as frases que eu falei para ficar mais fácil de vocês lembrarem as formas. Lembrando que frases que tenham verb to be, qualquer tempo verbal, presente ou passado, tá? Eu vou fixar nesses dois tempos primeiro, tá? Seja no presente, seja no passado, tá? Ou seja com o there be, que é o ter, haver, existir. Sempre que tem verb to be na frase, é o verb to be que faz a coisa acontecer. Então é ele que muda de lugar. Frase interrogativa, pego o verb to be, coloco lá no início da frase. Tá bom? Aí você troca de lugar com o sujeito ou com a palavra there se for there be, ok? Então, sempre, se eu quiser fazer uma interrogative form, eu vou inverter o verb to be. Eu vou pôr ele no início, vou trocar ele de lugar e pôr ele para comandar a frase, para ele mandar no pedaço, entendeu? Ele vai mandar na frase, ele vai pro início da sentença. Beleza? Então, vamos lá. Se era I am I. Se era he is he. Se era she is she, e assim por diante. Então vamos fazer a interrogativa com as frases que a gente tinha feito anteriormente. Am I an English teacher? Is he an English teacher? Is she an English teacher? Are you an English teacher? Oh, are we an English teacher? Oh, are they
English teacher? Viram? Sempre tem uma entonação. Essa entonação é aos poucos que vocês vão pegar, mas viram que quando é pergunta é o mesmo tipo do português? Se eu quero fazer uma pergunta, a minha entonação muda. Então vamos aqui, tá? Isso é uma interrogative form. Eu vou sempre o quê? Inverter o verbo to be com o sujeito. Então vai ficar o quê? Is he, né? Vamos lá. Are you? Tá? Am I? E lembrando, gente, que isso é uma interrogative form. Tem que ter o que no final? Ponto de interrogação. Ponto de exclamação não serve. Exclamar é quando você vai estar surpreso, espantado, feliz, né? É pra isso que eu uso o ponto de exclamação. E o ponto final em sentenças comuns. Mas aqui, ó, o próprio nome já diz, interrogative form, ok? Então, seja no português ou inglês, frases interrogativas tem que ter ponto de interrogação. Não se esqueçam disso. Ah, Érica, eu fiz a fórmula certinha. Só por causa do ponto de interrogação você pôs que eu errei ou que eu ganhei só metade? Já ouvi isso demais, viu? Vocês sabem disso, vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Gente, faltou o ponto, faltou um pouco da fórmula. A frase está parcialmente correta. Então não adianta você me dizer, eu usei a fórmula certinha. Se não usar o ponto de interrogação, vai estar errado. Porque aí ali falta algo para ser uma frase interrogativa. Então não é só inverter o verbo to be. Eu tenho que também usar o ponto correto. Não se esqueçam disso. Isso é muito, muito importante. Hoje em dia as pessoas costumam escrever muito errado, né? Abreviar muito, começar... As pessoas não estão sabendo escrever o nome direito, então não pontuam. E isso é muito importante, galera. A gente tem que saber pontuar, saber escrever, para não dar a intenção errada, para não demonstrar a coisa errada. E isso independente do idioma que a gente for usar. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar? Então aqui eu fiz uma breve review, ok? Uma breve revisão, review do verb to be no presente, present simple, ok? Para vocês, né, terem uma noçãozinha. Aqui, lembrando, aqui no canal já tem uma aula completinha sobre isso. Então eu já falei muito do verb to be, negativo, interrogativo e etc e tal. Eu fiz o bolinho do verbo para explicar o amarelo, já expliquei tudo isso. Mas eu tinha que relembrar para a gente partir para uma outra etapa aqui na aula de hoje, tá? Que é uma coisa que muitos já estão vendo aí no caderninho de vocês e fica lá sem saber, fica com dúvida, tá? Então vamos lá, vou apagar todas essas informações para a gente dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Gente, então lembrando, o verb to be é um verbo de ligação, é um verbo simples, é um verbo muito usado, ele significa ser ou estar, tá bom? Então ele vai ser sempre muito, muito usado, viu, gente, na língua inglesa, tá? Vocês sempre vão estar vendo o verb to be. Então por isso que eu quis fazer essa revisão aqui pra gente, né, poder caminhar mais legal, caminhar mais juntinho, pra gente dar conta e realmente entender tudo, ok? Então vamos lá. Um outro conteúdo que está muito na apostila de vocês é o there be. There be é a junção da palavra there com o verbo to be. Também tem um pouco dessa aula aqui no canal, já falei sobre esse assunto, então só estou reforçando para aperfeiçoar vocês cada vez mais, para vocês entenderem e aprenderem cada vez mais, tá bom? Então o que acontece? O there be, tá? É a junção da palavra there, a palavra there quer dizer lá, ela sozinha, né, num outro contexto, normalmente final de frase, a palavra there quer dizer lá. E a palavra do verb to be, que nem vocês sabem, isso aqui é o verb to be na forma original, que é a forma do infinitivo, né? Lembrando que sempre que eu falar que a forma original, a forma base, é o infinitivo, porque é assim também denominado no português, tá? Então aqui está na forma normal, original dele. Mas quando eles se juntam, quando eles se unem, eles viram que a expressão que... Vou até mudar de cor aqui. Ter, haver, existir. Todas as vezes, então, que eu
tiver, né, que eu estiver usando, que se na frase houver a expressão there be, tá, vai ser sempre ter, haver, existir. Então, suponhamos, tá, que eu vou apresentar uma figurinha para vocês, tá? Eu vou fazer o quê? Se eu quiser falar assim, tem livros em cima da mesa, existem 5 árvores no meu jardim, existem flores no vaso, enfim, da existência das coisas ao nosso redor, eu vou usar o there be. Então, por exemplo, hoje a nossa aula está sendo gravada no meu quarto, in my bedroom, tá? Então eu posso falar o quê? No meu quarto tem o quê? Coisas que existem no meu quarto, coisas que existem ao meu redor. Vamos falar algumas coisas? Já que eu estou no meu bedroom, in my bedroom, ok? Lembrando que é bedroom, porque bed é cama, room é cômodo, quarto. Então, um quarto que contém a cama, bedroom, ok? Isso é uma dica para aprender uma parte da casa. Bedroom tem a cama, por isso que chama, né? Tem a bed, então por isso que chama bedroom, ok? Vamos lá. O que acontece? Se eu estou no meu quarto, vamos falar de coisas que existem nele? Tá. Então, there is a bed in my bedroom. Eu acho que quando a gente usa exemplos reais, exemplos da nossa vida, fica um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Então aqui eu estou usando algo que é verdade. Se eu estou gravando a nossa aula no meu quarto, in my bedroom, e eu quero saber de coisas que existem ao meu redor, que existem aqui no meu quarto, e se eu estou usando aqui a expressão there be, ter, haver, existir, é uma coisa possível, é uma coisa que existe, ok? Ah, Érica, mas você falou que era there be, por que apareceu o is? Quando eu vou fazer a frase, eu tenho que conjugar esse verbo, ok? Então eu vou usar o quê? O is, o are, o am, ou o passado, o was, o were, ok? Então vamos lá. Vamos falar mais coisas que existem? Vamos lá. Ah, Érica, existe também, por exemplo, vamos ver, um espelho. There is a mirror. Vou mudar um pouquinho. Here, aqui. Existe um espelho aqui. Então, ó, there is, ou seja, é o there mais o verb to be. É o there mais o verb to be. Eu estou afirmando que existe. Eu estou contando que existe. Então, tem uma cama no meu quarto. Existe uma cama no meu quarto. Há uma cama no meu quarto. Por mais que eu traduza cada hora com uma palavra, o sentido e a intenção é a mesma. Aqui, tem um espelho aqui. Há um espelho aqui, existe um espelho aqui. Eu posso traduzir com cada uma dessas frases aqui. Mas eu vou usar no plural também. Porque aqui tá fácil, eu falei de coisas que existem, usei só o verbo to be no singular. Mas vou dar um outro exemplo. Como aqui eu tô no meu quarto, tem o meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa tem muitas roupas. Então, se tem muitas roupas, roupas está no plural. Então, eu já não posso usar o is mais, vou usar are. Então, there are many clothes here. Tem muitas roupas aqui, ok? Novamente eu usei o there mais o verb to be. A diferença é que agora é plural, então por isso que eu usei are. There are. Vamos ler as frases? There is a bed in my bedroom. There is a bed in my bedroom. There is a mirror here. There is a mirror here. There are many clothes here. There are many clothes here. Tá? Então, como aqui é plural, eu uso there are. Existem, tem, tá? Então, aqui eu quero falar da existência de muitas coisas, ok? Ah, o que mais que tem, assim, muito no seu quarto? Ah, eu vou dar um outro exemplo, tá? Tem muito, por exemplo, deixa-me ver, vou pensar. Batom. Então, there are. Vou mudar uma coisa aqui para ficar mais fácil. Sapatos. Fica mais fácil de contabilizar, tá?
Vamos lá. There are. Vou mudar a palavra. Não vou usar many, vou usar several. Quer dizer vários também. Several shoes in my bedroom. Novamente, usei o there, mas o verbo to be are. There are several shoes in my bedroom. Lembrando que não é choice. Shoes. Repeat. Shoes. There are several shoes in my bedroom. Tá? Normalmente quando a gente fala rápido, eu falo, não é there is. There is. Repeat. There is. Eu não falo there is. Tá? A mesma coisa, eu não falo there are. There are. Ok? Porque a gente fala um pouco mais rápido. Faz um linked sound. Tá? Uma ligação de som. Tá bom? Então, repeat. There is. There are. Então, aqui eu usei are porque existem. Tem. Porque é plural. It's plural. Ok? Então, repeat. There are several shoes in my bedroom. Existem muitos sapatos no meu quarto. Porém, vou afirmar uma coisa que não existe aqui. Que não tem aqui, tá? Será que tem uma lavadora de louça aqui? No meu quarto? In my bedroom? Será que existe um carro aqui dentro do meu quarto? No, tá? Essas duas coisas que eu citei não tem. Então aqui eu faria uma frase o quê? Negativa, falando que não existe, ok? Então vamos lá. Então se eu quiser, vou até pôr um N no início da frase, tá? Ou seja, there is not a car in my bedroom. Imagina, gente, como é que eu ia dormir aqui? Nem cabe nem a mim. Pensem. Que exemplo, né, gente? Vamos lá. Lembram da dica que eu dei? Que eu falei que as fórmulas são sempre as mesmas? Aqui eu não estou falando do verbo to be no presente. Estou falando dele do there be. Olha aqui. Eu pus o is, que é o verbo to be, e o not depois dele. Então, todas as frases que tiverem, né, que contenham o verbo to be, o not, sempre depois dele, tá bom? Outro exemplo, tá? Que eu falei da lavadora, né? Novamente negativa. Pô, o N aqui, que você sabe que é o N de negativa, tá? There is not a washing machine. Opa. Here. Então, não existe. Tá? Aqui, ó. Verb to be is, mas not. Porque se fosse o verb to be are, mesma coisa. Lembrando que com there eu não uso am. Não existe there am. Só there is, there are. Ou o passado. There was, there were. Tá? Erika, mas tá. Você fez afirmando, contando coisas que existem no seu quarto. Você fez negando, falando coisas que não existem no seu quarto. Tá. Mas se você quisesse perguntar, se a gente virasse teacher, tem isso no seu quarto? Erika, tem isso no seu quarto? Aí vamos fazer o que? Uma interrogative. Vou fazer duas. Tá? Suponhamos que vocês quisessem me perguntar, Erika, tem flores no seu quarto? A resposta pode ser negativa, pode ser negativa ou afirmativa, né? Positive or negative, tá? Or negative. O que acontece? Como é uma question, a gente vai ficar em dúvida. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, yes or no, ok? Mas vamos perguntar, tem flores, né, no seu quarto? Tem muitas flores? Ou tem vaso de flores? Enfim, tá? Então a gente quer saber se tem ou se não tem, ok? Vamos lá. Vou pôr vaso de flor, tá? Is there a vase of flowers in your bedroom? Lembrando que a interrogativa tem que ter o ponto de interrogação. E lembrando que se é interrogativa com verbo to be,
o verbo to be para o início da frase. Sempre que for interrogativa, é o verbo to be no início da frase. Interrogativas com verbo to be, tá? O verbo to be só tem esse poder, ok? Esse big power, esse grande poder em frases com verbo to be. Frases que não têm o verbo to be, porque os outros verbos não têm esse poder. Tá? E o verbo to be não pode ser usado em frases que ele não exista, tá? Então vamos lá. Então aqui eu fiz a primeira question. Is there a vase of flowers in your bedroom? Por que eu usei your e não my? Porque você está perguntando se tem no seu quarto, ou seja, vocês estão perguntando pra mim, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Se eu quisesse perguntar, né, se vocês quisessem me questionar, Érica, tem, por exemplo, um aquário no seu quarto? Érica, por exemplo, tem cortinas no seu quarto? Tem 2 janelas? Vocês poderiam falar várias coisas que tenham no meu quarto. Vamos fazer uma pergunta assim, tem 2 janelas no seu quarto? Tem cômodos que tem muitas janelas, tá? Às vezes o meu poderia ter, quem sabe? I don't know, né? Vou deixar vocês imaginando, tá? Are there two windows in your bedroom? Ou seja, existem 2 janelas no seu quarto? Tem 2 janelas no seu quarto? Are there 2 windows in your bedroom? Lembrando mais uma vez, ó, o verbo to be trocou de lugar com there. O verbo to be começou a frase, ele que está comandando o pedaço aqui, ok? Então aqui, galera, ó, vamos ler as nossas negativas e interrogativas para treinar. There is not a car in my bedroom. There is not a car in my bedroom. Toda negativa com verbo to be é só usar o not após o verbo to be, ok? There is not a washing machine in here. There is not a washing machine here. Is there a vase of flowers in your bedroom? Is there a vase of flowers in your bedroom? Are there 2 windows in your bedroom? Are there 2 windows in your bedroom? Tá vendo? Aqui em uma frase eu dei exemplo com o verbo to be is, na outra eu dei com o verbo to be are, ok? Is singular, are plural, ok? Uma dica boba, tá? Érica, como que eu vou saber se é singular ou plural? Is termina com S. S de singular. Are é a palavrinha maior e ela tem o R que tem no meio da palavra plural. É uma dica boba, mas ajuda, tá? Então, lembrando, frases com verbo to be, para virar uma interrogativa, é só trocar de lugar. Eu não vou acrescentar uma palavra a mais. E eu não vou trocar outras palavras de lugar, não. Eu só vou tirar ele do meio e colocar ele no início, ok? Vamos para a próxima parte, porque aqui hoje a gente vai ver várias etapas, vários usos com o verbo to be. Eu vou usar os mais básicos, os mais importantes, os essenciais e os que apareceram nesse text number 1, no plano dos tutorados desse primeiro bimestre. Ah, Érica, e se aparecer no segundo bimestre? Revejam essa aula. Veja esse vídeo, pessoal, quantas vezes for necessário. E claro, sendo meu aluno ou não, você pode tirar dúvidas comigo. Vai ser um prazer poder te ajudar, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou agora explicar para vocês uma outra parte muito importante. A gente tem visto, tá, o verbo to be só no presente. Eu vou mostrar que eu também posso usar o verbo to be no passado. É possível usar o verbo to be no passado, tá? Assim como existe no português, viu, gente? Existem verbos no presente, no passado, no futuro. Isso em qualquer idioma, pessoal. Em qualquer idioma eu posso usar isso, tá bom? O que acontece? Aguarde aí um minutinho pra gente já voltar com essa parte. Vai lá, toma um pouquinho de água, ou seja, a glass of water. Let's go, let's drink a glass of water. Eu vou beber um copo d'água, vocês também vão beber e a gente já volta pra próxima parte. Quer ver os outros usos do verbo to be? E agora, in the past, ok? Se liga na minha...
Vamos, ok? I am back again. Estou de volta novamente. Aproveitei, bebi uma água, né? Ou seja, a glass of water. E tentei apagar um pouco melhor o nosso quadro, tá, gente? Aula em casa, né? Esses tempos online a gente tem que se virar, né? Então aproveitei para tentar apagar ele um pouco melhor. Então a gente precisa desse intervalinho aí, tá bom? Vamos lá. Vou começar então falando para vocês do verb to be in the past. Verb be or verb to be, tá? Então a gente vai falar desse verbo no passado, ok? Past simple. Passado simples, ok? Past simple é o verb tense about past simple, passado simples, ok? O que acontece, galera? Assim como existe o verb to be no presente, existe o verb be no passado. No passado, ele é was e were. Lembrando que eu uso was para singular e uso were quando é plural, tá? Repeat. Was, were, were. Ah, Érica, mas como eu vou saber quando é singular, quando é plural? 1, 2, 3. Palavra menor. Termina com S, S de singular. Terminou em S, S de singular. Was é singular. Were, 1, 2, 3, 4. Palavra maior, tem mais letras. E tem o R, olha aqui, ó. O R na palavra plural, were. E outra coisa, ele lembra, tá? Ambos lembram as palavras que eles substituem. Então, por exemplo, eles o quê? Eles representam, né? Eles são o quê? No caso, eu vou até mudar o jeito de escrever aqui para não confundir vocês, tá? Vou pôr aqui qual palavra que ele é passado, tá? Então, vamos lá. É passado de am e is. Tá vendo que eles parecem com o is? Agora vamos ver do were. É passado de are. Então, onde for am e is, eu vou usar was. E onde era are, eu vou usar were. Então, por exemplo, I am a teacher. No passado, I was a teacher. No presente, he is a teacher. No passado, he was a teacher. No presente, you are a teacher. No passado, you were a teacher. Ok? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o verb to be no passado. Presente, am, are, is, que é a palavrinha amareis. Mas aqui já não é o presente mais, é o past, é o passado. Então, gravem bem, a gente está falando agora do passado, passado do verb to be, ok? E no passado, as palavras que representam o verb to be começam com W. Fica até mais fácil de lembrar que elas começam com a mesma letra, W, ok? W, tá? E são duas palavrinhas só, não são três como eram, tá? Repeat. Was, again. Was, were. E que o significado? O significado mudou? Não. O significado ainda é o quê? Ser, estar. O que mudou foi a conjugação, tá? Aí a conjugação que vai ser, tá? A conjugação que mudou. A conjugação vai ser... Como assim a conjugação? Quando eu trabalho o verbo. A conjugação que mudou. O sentido não, a tradução não. Se na prova eu falasse assim pra vocês, qual é a tradução do verb to be no passado? Ser ou estar. Ainda é ser ou estar. Mas e a conjugação? Como assim é? Se é no passado, eu ainda vou traduzir como eu sou ou como eu era? Eu vou falar como nós estamos ou nós estávamos? Entenderam? A conjugação é isso, é o uso.
tá? É a intenção, é o seu objetivo, já é a realidade da frase, combinado? Então vamos lá, a conjugação que mudou, ou seja, vai ser o quê? Por exemplo, era, estava, éramos, estávamos e assim por diante. Vou colocar uma reticência ali para você saber. Então, lembrando, o que mudou aqui, tá? Foi a conjugação, porque a tradução é a mesma, ou seja, tradução não mudou. Isso tem que ficar bem aí na cabecinha de vocês, porque tem gente que acha, porque foi lá pro passado, mudou a tradução, mudou o significado. Não mudou, tá, gente? Ah, mas eu traduzi diferente. Gente, observem, a palavra é a mesma, porém o sentido dela, a escrita dela, o modo de usar dela que é do passado, mas o verbo é o mesmo. É que nem no português, o verbo é comer. Mas no presente eu como, no passado eu comi. O verbo é beber. No presente você bebe, no passado você o quê? Bebeu. Tá vendo? É a mesma coisa que do inglês e a mesma coisa com o verbo to be. O verbo é o be. O significado, ser ou estar. No presente, sou. No passado, era. No presente, somos. No passado, éramos. Ok? Essa é a diferença, a conjugação, a forma de usar, tá bom? Então aqui eu já expliquei pra vocês. Vou escrever mais uma vez aqui embaixo, tá? Então, ó, o passado do verb to be. Passado do verb be é was, repeat, e were. Lembrando que was é singular e é o passado de am e is, e o were é passado de are, tá? O was singular, o were plural. Lembra das diquinhas que eu dei no início do vídeo. Sempre lembre das minhas diquinhas, tá bom? Vou dar um exemplo oral aqui para vocês. No presente, I am happy. I am happy, ok? Porque eu estou falando present. Today. Mas ontem não estava muito bem, estava com dor de cabeça e tal. Então ontem eu estava o quê? Bad or sick. Sick é doente, tá? Passando mal. Então, por exemplo, I was sick yesterday. I was sick yesterday. Eu não posso falar I am sick yesterday. Tá vendo por que eu mudei o verb to be? Porque eu não estou falando como eu estou hoje. Agora, estou falando como eu estava o quê? Yesterday, ontem, tá? Então, sempre que eu quiser falar no passado, é o verb to be was ou were. Outro exemplo. Hoje, atualmente, vocês são alunos. You are students. Repeat. You are students. Então, vocês são alunos, vocês são estudantes. You are students. Aqui eu não usei artigo porque está no plural. You are students. Repeat, students, tá? Mas, por exemplo, daqui a uns anos vocês vão se formar, vão se tornar médicos, advogados, né? Atendentes de loja, seja lá o que for, porque toda profissão honesta é válida, independente do que você escolhe, né? O importante é você trabalhar, ganhar seu dinheiro de forma justa, né? O que acontece? Já não vai ser o are, já não vai ser presente. Você é aluno, vocês são alunos. Você o quê? O que vai ser? Vocês eram alunos, vocês foram alunos. Então vai ser o quê? You were students. You were students. Eu vou tirar o are da frase e vou pôr were, ok? Que nem eu fiz naquela primeira frase. Eu tirei o am, que já não é I am, ficou o quê? I was. Combinados? Então aqui a gente finalizou essa parte que mostra qual é o passado do verbo to be. Érica, mas e as frases negativas e interrogativas que você sempre explica? A fórmula é a mesma. Negativa com was e were vai ser sempre o not depois do verbo to be. Was not, were not. E a interrogativa? O was no início da frase e o were no início da frase.
Para não ficar com essa dúvida, vou dar um exemplo para vocês fixarem e ver que o jeito de usar é o mesmo, só mudei a palavrinha. E como é o verbo to be ainda, mesmo sendo passado, a regra é a mesma, é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá? Anotem aí. Quem quiser anotar, pessoal, anota. Eu sei, é muito importante. Eu tenho pedido para os meus alunos anotarem, porque é só anotando que treina, é só anotando que lembra e é anotando que vocês vão poder estudar e me tirar as dúvidas, me perguntar, tá? Então podem anotar, fiquem à vontade, tá bom? E depois me chamem, me perguntem, pesquisem, peguem o hábito de pesquisar. Eu estou explicando para vocês, mas vocês podem pesquisar em livros ou em outros canais ou em outros sites da internet também, tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui, tá? Vamos ver um exemplo simples, mas que pode ajudar muito a vocês entenderem aqui. Vocês não vão reparar no meu quadro não, viu gente? Vocês devem estar aí do outro lado assim, nossa, mas o que tá virando aquele quadro da teacher? Tá? É o que a gente tem, ó, que tem pra hoje, tá? Não é Pepsi não, mas é o que tem. Mas vai ajudar muito a gente nessa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Mesmo que às vezes eu demore um pouquinho apagando, é bom fazer a ginástica e por aí vai. Vamos lá. Primeiro eu afirmo, né? Igual eu dei exemplo pra vocês. Vocês eram estudantes, tá? Eu poderia falar também, vocês estavam na escola ano passado, presencialmente. Esse ano vocês estão online. Tá vendo? Ó, presente passado. Vocês estavam presencial e agora vocês estão online, tá? Vamos lá então, galera. Vou passo a passo. Então aqui, ó, past. Vou começar do início aqui na afirmativa. Então aqui tá no past, we were, tá? Se eu quisesse falar a nossa realidade hoje, tá? Aí sim é o present, porque eu troquei a ordem ao falar aqui. We are online nowadays, atualmente. Não se preocupa não, viu, pessoal? Como eu sei que tá um pouco clarinho, eu vou pôr na telinha para vocês verem o que eu estou escrevendo, tá? Então, vamos lá. O past, a afirmativa no past, no passado. We were at school last year. Nós estávamos na escola ano passado, né? Ano passado. Lembrando que no inglês o adjetivo, né? O advérbio vem trocando de lugar, tá? Então, we were at school last year, ok? Nós estávamos na escola, a gente estava em algum lugar, na escola. Quando? Last year, ano passado. E o today, hoje em dia, né? No presente, né? We are online nowadays. We are online nowadays. Nós estamos online atualmente. Só que agora eu quero trabalhar negativas e interrogativas com a nossa frase do passado, tá? Então vamos colocar aqui, tá? Negativas. Né? E interrogativas no passado. Que a gente já aprendeu muito isso no presente, a gente já treinou muito isso no presente, tá? Eu vou usar aquela primeira frase, porque aqui eu só usei 2 exemplos para vocês verem a diferença, ó. Aqui eu usei o verbo to be were, que é passado, e aqui eu usei o verbo to be are, que é presente. Aqui eu mostrei uma situação do passado, aqui eu mostrei uma situação do presente. Ambas têm verbo to be, ambas a gente usou o verbo to be, porém uma no presente e outra no passado, tá? Mas agora vamos fazer a negativa, tá? Lembrando que a gente vai usar essa frase de exemplo aqui, ó. We were at school last year. Lembrando que aqui tá afirmando, nós estávamos, né? A gente estava, né? Lá na escola, tal, presencialmente, beleza? Ano passado. Então vamos fazer essa frase agora na negativa. Lembrando que toda negativa tem o quê? Not. Se aqui a fórmula é igual, que eu já expliquei pra vocês, not depois de quem? Do verbo to be. Quem é o verbo to be? Were. Eu tenho mania de falar com os meus alunos em sala o quê? Localiza o verbo to be primeiro. Circula ele, marca ele, tá? Ele é o seu ponto foco, tá? É ali o seu ponto de apoio ali. Olha onde que tá o verbo to be, circula ele. Então, achei o verbo to be, ó.
or, marquei ele, encontrei ele. É a partir dali que eu vou fazer tudo. Se eu encontrei o or, tá, gente? É a partir dele que eu vou usar tudo, tá? Então, vamos fazer a nossa negativa. We were not at school last year. Tá vendo aqui? Se eu circulei o were, eu sei a partir de onde eu vou trabalhar. Então aqui, ó, eu coloquei o not depois do verbo to be. Quem que é o verbo to be? O were. E o not veio depois dele. Agora vamos fazer a interrogativa. Lembrando que na interrogativa, algo muda de lugar. Algo troca de lugar com o sujeito ou com a palavra there. Né? Aqui não é frase com there, mas é uma frase que tem o sujeito. Quem é o sujeito? O we. O we somos nós. Ah, Érica, mas tem hora que o sujeito são mais palavras. Vai vir depois de tudo. Eu vou trocar de lugar com tudo. Por exemplo, the students, João e Maria. Se o sujeito for um sujeito composto, um sujeito, né, com mais palavras, não tem problema. O verbo to be vai trocar de lugar com tudo. Isso aqui é uma coisa muito importante que eu sei que poderia ser uma dúvida que vocês teriam em sala. Érica, mas o sujeito é composto por 3 palavras. Por exemplo, my best friend, né? Então o verbo to be vai vir antes de quê? My best friend. Eu tenho 3 palavras, é um sujeito só, mas são 3 palavras. Então o verbo to be troca de lugar com tudo. Tá? Então ele vai vir no início de tudo. Eu não vou acrescentar uma palavra a mais e não vou mudar mais nada de lugar. Eu só inverto a posição. A primeira colocação passa a ser a segunda, tá? É isso. Então o verbo to be que estava aqui vai passar para cá. Então em vez de ser o we were, vai ser were we. Ou, que nem eu falei, se eu for transformar em, né, em question, né? Se eu for transformar em pergunta, tá? Poderia ser were you. Vou colocar aqui, tá, gente? O de cima seria a interrogativa comum e o de baixo, tipo, uma question, tá? Que é o que eu falei no início do vídeo também. Were we at school last year? Jamais esquecendo o ponto de interrogação. Tá vendo? Ó, eu só inverti o verbo to be. Érica, cadê o not? Aqui é frase negativa ou interrogativa negativa? Não. Existe, tá, galera? A interrogativa negativa. Mas nas provas eu sempre tô cobrando separado. Eu sempre vou cobrar primeiro negando, depois questionando, tá? Então aqui não entra not. Eu sei que também essa poderia ser uma dúvida. O not que cai fora. Cada um no seu quadradinho, cada um no seu lugar. Então ele apareceu na negativa, mas na interrogativa eu não preciso dele mais, tá bom? E é só inverter, que nem eu falei. Era o we were, invertendo, trocando a posição, o were we, tá vendo? Então aqui eu só o quê? Troquei. Se fosse com were you? Were you at school last year? Viram? A fórmula é a mesma, mesmo eu usando um sujeito diferente, tá? Independente do sujeito que seja, sempre o verbo to be que vai começar a frase. A fórmula é essa, tá? Só troquei. Vocês viram, eu não mudei mais nada de lugar, não acrescentei mais nada na frase, não precisou de pôr nada. Só inverti a posição. Era we were ou you were, independente do outro sujeito, ou verbo to be que seja, e só inverter, tá bom? E a parte final, não menos importante, é o present continuous. Lembrando, presente simples são ações simples, comuns, rotineiras, tá? E é o verbo to be sozinho, seja no presente, seja no passado. Então, present simple, past simple, sempre é o verbo to be sozinho, fazendo ações comuns, simples, tá? Aqui vocês aprenderam o verbo to be sozinho no presente e o verbo to be sozinho no passado. E eu vou finalizar esse vídeo agora falando do present continuous e do past continuous, tá? A regra é a mesma para os dois. O que vai mudar é que um vai usar o verbo to be no presente e o outro vai usar o verbo to be no passado, tá bom? Então, aguardem mais um minutinho que a gente já volta.
Fica de novo. Let's go. Let's start again. Vamos começar de novo. Então aqui eu já preparei o quadro, tá? Para adiantar um pouco. Então aqui tem o present continuous e o past continuous. Anotem aí. O present continuous é o presente contínuo, tá? Então o present continuous é o presente contínuo. E o past continuous, tá? É o passado contínuo. Todas as vezes que qualquer professor falar com você em tempo contínuo, tá? Seja presente, seja passado, seja futuro, vai mostrar ações progressivas, ações que estão em continuidade, que estão em progresso, tá? Então, o que acontece? Aqui eu vou falar nessa aula só de uma forma bem básica, mas que vai ajudar muito você quando falar de ações contínuas. Ações o quê? Do present continuous ou do past continuous. São ações o quê? Progressivas, que determinam continuidade, coisas em andamento, tá? Sempre que falarmos, tá, do presente contínuo, ações que estão acontecendo agora. Se é agora, neste momento. Se é passado contínuo, ações que estavam acontecendo em algum momento no passado. Então, ações que estavam acontecendo em algum momento no passado. Ou seja, pessoal, se está acontecendo agora, ainda faz parte da minha vida, ainda faz parte do nosso momento, da nossa situação. Estão acontecendo, ainda não acabou, estão em progresso, por isso que são contínuos. E se estavam acontecendo, em algum momento lá atrás, seja no ontem ou na semana passada, elas estavam em desenvolvimento, elas estavam em andamento. Então, naquele momento, quando elas aconteceram lá no passado, elas tiveram uma duração. Seja no presente, elas estão durando agora, elas ainda estão durando, elas ainda estão o quê? Em andamento, elas ainda estão sendo feitas, ainda estamos agindo, fazendo. Mas no passado estavam o quê? Sendo feitas, elas tiveram uma duração, elas foram desenvolvidas durante um momento. Estão em progresso, estavam em progresso. Lembrando, estão em andamento, estavam em andamento. Beleza? Para formar esses tempos verbais, eu preciso do verb to be mais um verbo com ing, ou seja, I and D. Lembrando que são o som das letras, é o nome dessas letras, né? O nome das letras. I and D. I and D. Então, se eu não falar ing, falar I and D, estarei falando disso. Lembrando que isso aqui é o gerúndio em inglês, tá? A gente aprende gerúndio no português também. O gerúndio é o NDO, é quando os verbos terminam em NDO. Por exemplo, gostar, o gerúndio é gostando. Jogar, o gerúndio é jogando. Fazer, vai ser fazendo. Imprimir, vai ser imprimindo. Tá vendo? Então, sempre que eu colocar a finalização, né, o sufixo NDO nos verbos em português, é o gerúndio. Tá? Ando, endo, indo. E o ondo, né? Porque tem um pondo, né? Sobrepondo e assim por diante, tá? Mas no inglês o gerúndio não vai ser com NDO, vai ser com ING, que é o IND, tá? Porém aqui, gente, lembrando, o meu verb to be como é presente é am, are, is, tá? E aqui, gente, a regra é a mesma.
Eu também preciso do verb to be, tá? Eu também preciso do verbo ing, que é o verbo no gerúndio, tá? Porém, o meu verb to be vai ser quem? Vai ser o quê? O was e o were, ok? Então, aqui, ó, sempre que for presente, vai ser com o verbo to be no presente. E sempre que for passado contínuo, verbo to be no passado, tá bom? Eu vou dar um exemplo para cada um e depois eu vou fazer oralmente, tá? Vou falar com vocês oralmente como vou colocar ing no verbo. E lembrando, gente, que o gerúndio em inglês, tá? Vou até colocar aqui na frente que o ing, tá? O ing é o gerúndio, tá? Mas é o gerúndio em inglês, tá, gente? Lembrando que o ing é o gerúndio onde? No francês, português, o quê? Não, no inglês, isso mesmo, né? O que acontece, galera? Existem regras para eu acrescentar o ing nos verbos, tá? Existe uma regrinha, tá bom? E eu vou passar aqui para vocês um exemplo para gravar essas regrinhas, tá? Vou fazer o seguinte, nesse espaço de cá eu vou pôr essas regrinhas e no espaço de cá eu vou colocar o exemplo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Se o meu verbo termina em é, tá? Verbo termina em é. Eu vou tirar o é e acrescentar ing, tá? Então, toda vez que o verbo terminar em é, eu vou tirar o é e colocar ing. Então, por exemplo, come, termina em é. Coming. Tá vendo? Para virar gerúndio, eu tirei o e e coloquei ing, tá bom? Outro exemplo. Se o verbo termina em CVC, aqui eu vou economizar espaço, tá? CVC é consoante, vogal, consoante, tá? Então, não é aquela companhia de viagem não, apesar que aquela companhia de viagem ajuda a gente a lembrar dessa regrinha aqui. CVC, consoante, vogal, consoante. Então, vou dar um exemplo aqui. Terminou em CVC, independente se a palavra é grande ou menorzinha, tá? Eu vou dobrar a última consoante, tá? Então, terminou em CVC, consoante, vogal, consoante. Lembrando, não é a companhia lá de viagem, tá? Consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar a última, tá bom? Então, vamos lá. Como assim dobrar a última? O verbo é run, correr. Como assim consoante, vogal, consoante? R é uma consoante, U é uma vogal, o N é uma consoante. Consoante, vogal, consoante. CVC. Segue a regra? Segue a regra. Então, o que? Nós vamos o quê? Dobrar a última. Dobrar a última. Ou seja, em vez de ser run, vai ficar running. Tá vendo? Eu dobrei a última consoante, que ó, não é um N só, são dois N's, e só depois que eu acrescentei ing. Beleza? Outro exemplo, tá, gente? Verbos terminados em... Terminados em quê? E mais é, tá bom? Então, verbo terminado... Verbo termina em I, é. Eu tiro, tá, gente? Esse I, é, troco por Y e depois que eu acrescento ing. Então, o que acontece? Verbo termina em I, é. Eu coloco Y. Tá? E depois que eu vou colocar ing.
e depois e depois ing. Exemplo, a palavra lie, mentir ou descansar, porque essa palavra também pode ser descansar, tá? Lie. Terminou em I mais E, lie. Eu tiro o I mais E, coloco o Y, tá vendo? Ó, coloco o Y e depois ing. A palavra die, morrer também é. Die é o quê? Die, D-I-E. Também vou tirar o I mais E, trocar por Y, depois colocar o ing. Então, seja a palavra lie, seja a palavra die, tá? É a mesma regra. Eu tiro as duas letras, né? O I mais o E, e coloco o Y no lugar para depois acrescentar o ing. Então, aqui, ó, era vir, ficou vindo. Correr, correndo. Né? Mentir, mentindo, descansar, descansando, tá bom? São as regras básicas para se acrescentar o ing nos verbos. Normalmente os outros verbos é só acrescentar ing, tá? Existe também, gente, tá? Uma regrinha que fala que alguns verbos não podem usar com ing, que é o caso de love, believe, like, entre outros, tá? Só que tem uma parte da língua inglesa, quando vocês estiverem estudando um inglês mais avançado, algumas partes, ou dependendo do contexto que você estiver vendo a língua, vai estar lá essas palavrinhas. Até num dos meus vídeos eu usei um GIF. Eu usei um GIF lá assim, I am loving, tá? Como tipo assim, eu estou amando, estou gostando muito, I am loving. Então vai ter livros, vai ter contexto falando que não pode usar ing nesses verbos, mas já vai ter livros que vai falar que você pode usar. Tem até sites de pesquisa que mostram isso, mas gravem essa regra, não vou cobrar isso em prova não, para quem é meu aluno não, pelo menos não por enquanto, porque hoje eu estou explicando só a forma base do presente contínuo, estou só dando uma noção, só uma pinceladinha, né? Então, muitos livros, né, isso é como se fosse a primeira regra, tá? A primeira parte de quando eu vou acrescentar ing nos verbos é falar que alguns deles não permitem, que é o caso de like, love, think, e believe. Mas existe a expressão, já vi? Thinking, I'm thinking about. Ok? Então gravem isso. Alguns livros vão falar que não podem, alguns lugares vão falar que não pode, mas vai ter lugar falando que pode, que tem. E se quando falar que não pode usar, vai ser esses, tá? Like, believe, love, ok? Combinado? Vamos lá. Então aqui algumas regras básicas para vocês saberem quando acrescenta e como acrescenta ing no verbo. Outra coisa que é bom você lembrar é que o ing nem sempre é gerúndio. Por exemplo, smoking is not health for your, is not health, or is not good for your health, tá? Ou seja, smoking is not healthy. Eu até errei na primeira frase, eu fiquei tão preocupada com a regra que eu errei na primeira palavra. Então, smoking, fumar, smoking is not healthy. Ou smoking is not good for your health. Ou seja, fumar não é saudável ou fumar não é bom para a saúde. O que acontece? Smoking is not good for your health. Ou smoking is not healthy. Aqui a palavra smoking ganhou ing, mas aqui não é fumando, é fumar. Então, às vezes também, né, quando vocês verem em música, o ing nem sempre é gerúndio. O ing pode ser infinitivo. É uma das formas de se fazer o infinitivo. Eu quis falar sobre isso porque já aconteceu de apresentar música na sala e uma pessoa vê o ing lá e já achar que porque termina com ing vai ser sempre gerúndio, mas não é. Tá? Pode acontecer que os verbos venham a terminar com ing, que é o ing, mas não sejam usados naquele momento, tá? Com o ing, beleza? Mas agora vamos ver aqui o exemplo, né, gente? No presente, tá? Example. Então, aqui, se eu estou ensinando inglês, né? I am teaching English. Eu estou ensinando inglês. I am teaching English. Verb to be mais verbo ing.
Tá vendo? Aqui eu formei o quê? O presente contínuo, porque eu estou falando de uma ação que está acontecendo agora, porque eu estou ensinando inglês, vocês concordam? Vocês estão aprendendo inglês comigo, então eu estou ensinando inglês. E aqui eu estou afirmando. Se eu quisesse negar, not depois do am, not depois do verb to be. Se eu quisesse perguntar, am antes do I. A regra é básica. A regra é igual para todos. Lembrando que eu só vou mudar a frase, né? Então aqui está no presente contínuo. I am teaching English. Repeat. I am teaching English. Ok? Vamos dar um outro exemplo no presente contínuo? My students are learning a lot. Meus alunos, né, meus estudantes estão aprendendo muito. Novamente aqui, ó, verb to be mais verbo ing. Verbo to be no presente mais verbo no gerúndio. Verbo to be no presente mais verbo no gerúndio. Lembrando que eu sei que está no gerúndio porque tem ing. Se eu tirar o ing, fica errado, tá? Não existe I am teach. Eu estou a ensinar. Eu estou ensinando. Lembrando que aqui o verbo to be só é traduzido como estar. Isso eu costumo perguntar em prova. No presente contínuo, como o verbo to be é traduzido? Como ser, estar, como ser ou como estar? Como estar. Porque não é eu sou ensinando. É eu estou ensinando. Não é você é jogando. É você está jogando. Ok? Então, quando for presente contínuo ou passado contínuo, o verbo to be vai significar apenas estar. Só essa tradução que vai ser usada com ele, tá? Não é que ele deixou de significar ser, não. Mas naquele contexto só é usada a tradução do estar. E lembrando que eu não posso esquecer do ing. Fica errado. Porque tem aluno que pergunta, Érica, eu coloquei o verbo, mas eu esqueci do ing. Vai estar errado, porque não existe eu estou a ensinar ou meus alunos estão a aprender. Meus alunos estão aprendendo, estão estudando. Se é gerúndio em inglês, tem que ter o ing. O segundo verbo tem que ter o ing. Lembrando, o verbo to be é o verbo de ligação e o verbo com ing é o verbo principal, é o verbo que vai demonstrar a ação. Então, se o professor pergunta para você, qual é a ação que está sendo feita? Qual é a ação que está acontecendo? É a ação do verbo com ing. Porque o verbo to be é apenas um verbo de ligação, tá? Aí aqui, tá, galera? Deixa eu só separar aqui, porque eu tinha dividido o quadro. Então, eu vou pôr aqui, ó. Então, aqui é o present continuous. Agora, eu vou dar um exemplo do past continuous, tá? The girls, as meninas da sala, por exemplo. The girls were dancing. Elas estavam dançando. Tem muitas alunas que gravam Reels, tem muitas alunas que gravam lá no Instagram. Então, aqui elas estavam o quê? Dançando, fazendo uma performance, ok? Então, the girls were dancing. Então, tá vendo, ó? Verb to be no passado, mais o verbo com ing. Então, aqui é passado contínuo. Eles estavam dançando, tá? Elas estavam fazendo a ação de dançar. Isso aqui estava acontecendo, tá? Já não está acontecendo mais. Vamos dar outro exemplo, tá? Outro exemplo. Deixa eu ver. He was sleeping. Ele estava dormindo, ok? 2 minutes ago. 2 minutos atrás. Ele estava dormindo 2 minutos atrás. Há 2 minutos atrás, tá? Novamente, olha aqui, ó. Was, verb to be no passado. E o sleeping ali com ing. Tá, que é o verbo no gerúndio. Aqui as ações estavam acontecendo. Se elas estavam acontecendo, lembrando, é passado contínuo. Então, aqui eu dei 2 exemplos, tá? De past continuous. Lembrando que as negativas, tá? As negativas e interrogativas também são as mesmas. Negativa é o not depois do verb to be.
Nunca no presente contínuo, no passado contínuo, o not é depois do ing, não. O not é sempre depois do verbo to be. Porque tem gente que pensa que porque acrescentou um verbo a mais, vai ser depois do verbo com ing. Não, sempre é depois com o verbo to be, tá? Se a frase tem verbo to be, not depois do verbo to be. A forma negativa sempre é essa. Você vai escrever tudo na ordem, certinho, bonitinho, e depois acrescentar o not. E a interrogativa, né? Então, por exemplo, a interrogativa aqui do my students are my students, é só trocar o are com tudo. Aqui, the girls were the girls. Então, quando é interrogativa, é só inverter tudo, tá bom? Para finalizar, mais uma outra coisa, tá? Existem verbos que, igual eu falei com vocês, como o ing também pode ser uma das formas do infinitivo, então, por exemplo, ao invés de eu falar que eu amo jogar, I love to play, o mais correto, o mais formal, o mais orientado a usar, I love playing, tá? Então, muitas vezes, alguns verbos pedem o uso do ing, mesmo sem ser gerúndio. Mas aqui, tá? O uso do ing é para demonstrar gerúndio, é para acompanhar o verbo principal e tem que ter o ing para formar, seja o presente contínuo ou o passado contínuo, para mostrar que está acontecendo, tá? Para mostrar o que a pessoa está fazendo ou estava fazendo. Lembrando que essa regrinha aqui do presente contínuo, tirando isso aqui vale para os dois, tá, gente? Como colocar ing no verbo vale para os dois, tá? E o exemplo aqui eu dei 2 de cada e aqui a regra do passado contínuo. Espero ter ajudado vocês. Eu sei que a aula vai ficar um pouco longa, o vídeo ficou um pouco extenso, às vezes foi um pouco cansativo, mas é porque quando fala de regrinha é assim mesmo, né? Não tem como às vezes falar sobre regra e não ficar monótono, tá, gente? Mas é que eu tentei ser o mais breve possível, apesar que eu não consigo, tá? E tentei explicar o máximo que eu consegui, dar o máximo de exemplos que eu consegui, tá? Pra finalizar, vou dar mais um exemplo de cada, um no presente contínuo e um no passado contínuo, tá bom? No presente contínuo, vou dar um, por exemplo, aliás, vou dar um no passado contínuo primeiro. Eu tô fazendo muita confusão com vocês hoje, né? Vou dar no passado contínuo primeiro. Lembra que eu saí pra beber água? Então quer dizer que eu estava bebendo água, tá? I was drinking a glass of water. I was drinking, né, a glass of water. Was drinking. Eu não usei um verbo só. O verbo to be não tá sozinho. O verbo to be tá com outro verbo, que é o verbo principal. E esse verbo, né, o drinking, tá com ing. Ou seja, não é eu estava a beber, eu estava tomando, eu estava bebendo. I was drinking. Porque eu estava bebendo água, né, um copo d'água. I was drinking a glass of water. Vamos dar um exemplo nosso agora, né? Vou dar um exemplo de vocês agora. Vocês estão assistindo ao meu vídeo, tá? You are watching a video. You are watching a video, ok? You are, vocês estão o quê? Watching. O verbo watch, de assistir, está com ing, porque vocês estão assistindo e vocês estão assistindo agora. O exemplo da água, estava acontecendo, estava em desenvolvimento no passado. O ato de assistir é agora, vocês estão assistindo, ainda estão assistindo, presente, ok? Então, finalizamos aqui, gravem aí, estudem bastante, contem comigo. Kisses, bye! Pessoal, hoje a gente teve alguns errinhos técnicos, né? Seja para apagar o quadro, seja para dar alguns exemplos, mas mesmo assim espero que tenha sido bem produtivo. Daqui a pouco a gente aprofunda mais nesse assunto, tá? E cada vez melhorar um pouco mais a nossa aula. Não deixe de se inscrever, bye!